Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar alguns conjuntos numéricos muito importantes para a matemática e bastante cobrados nas provas da Escola de Sargentos das Armas. Vamos falar sobre o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, a representação na reta numérica, o conceito de módulo, números simétricos ou opostos, a representação decimal e também as operações com intervalos reais. Vamos começar com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado pelos números utilizados para contar quantidades. Esse conjunto é representado pela letra N. Os elementos desse conjunto são 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, seguindo infinitamente. Portanto, podemos representar o conjunto dos números naturais como n igual a abre-chave 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Esse conjunto é infinito e possui apenas números inteiros não negativos. Os números naturais são muito utilizados em situações de contagem, como quantidade de pessoas, número de objetos ou posição em uma fila. Agora vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Ele é formado pelos números naturais, pelos números negativos correspondentes e também pelo zero. Assim, o conjunto dos números inteiros pode ser representado da seguinte forma: Z igual a abre-chave -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse conjunto também é infinito. Os números inteiros surgem da necessidade de representar situações que envolvem valores abaixo de zero, como temperaturas negativas, saldo devedor ou níveis abaixo de um determinado ponto de referência. Uma forma muito importante de visualizar os números inteiros é através da reta numérica. A reta numérica é uma linha horizontal onde marcamos os números em ordem crescente. No centro normalmente colocamos o zero. À direita do zero ficam os números positivos e à esquerda ficam os números negativos. Na reta numérica, quanto mais à direita um número estiver, maior ele será. Quanto mais à esquerda estiver, menor ele será. Essa representação ajuda muito na compreensão de comparação entre números e também na resolução de problemas matemáticos. Outro conceito importante é o módulo de um número. O módulo representa a distância de um número até o zero na reta numérica. Como distância não pode ser negativa, o módulo de qualquer número sempre será positivo ou zero. Por exemplo, o módulo de 3 é 3, porque a distância entre 3 e 0 é 3 unidades. Da mesma forma, o módulo de -3 também é 3, pois a distância entre -3 e 0 também é 3 unidades. Agora vamos falar sobre números simétricos ou opostos. Dois números são considerados opostos quando possuem o mesmo valor numérico, mas sinais contrários. Por exemplo, o número 5 e o número -5 são números opostos. Na reta numérica, números opostos estão sempre à mesma distância do zero, porém em lados contrários. A soma de dois números opostos sempre resulta em zero. Outro conceito importante é a representação decimal. Muitos números podem ser representados na forma decimal, especialmente quando trabalhamos com divisões. Por exemplo, um número como 3,5 representa 3 unidades inteiras e 5 décimos. Alguns números decimais são exatos, ou seja, possuem um número finito de casas decimais. Outros são dízimas periódicas, que apresentam repetição infinita de um ou mais algarismos. Agora vamos estudar um conteúdo muito importante para a resolução de questões de matemática em concursos, que são os intervalos reais. Intervalos reais são formas de representar conjuntos de números pertencentes à reta numérica dentro de determinados limites. Esses intervalos podem ser abertos, fechados ou semiabertos. Um intervalo fechado inclui os extremos do intervalo. Ele é representado utilizando colchetes. Por exemplo, o intervalo fechado de 1 até 5 inclui todos os números entre 1 e 5, incluindo o próprio 1 e o próprio 5. Já o intervalo aberto não inclui os extremos. Ele é representado utilizando parênteses. Assim, o intervalo aberto entre 1 e 5 inclui todos os números entre esses valores, mas não inclui o número 1 nem o número 5. Também existem intervalos semiabertos, onde um extremo pertence ao intervalo e o outro não pertence. Além disso, também podemos realizar operações com intervalos reais. Assim como acontece com conjuntos, podemos calcular a união e a interseção entre intervalos. A união de intervalos reúne todos os números que pertencem a pelo menos um dos intervalos. Já a interseção reúne apenas os números que pertencem simultaneamente aos dois intervalos. Esses conceitos são muito importantes para a interpretação de problemas envolvendo desigualdades, resolução de equações e análise gráfica de funções.
Portanto, compreender bem os conjuntos numéricos, a reta numérica, o módulo, os números opostos e a representação de intervalos reais é fundamental para resolver muitas questões de matemática que aparecem na prova da Escola de Sargentos das Armas. O conjunto dos racionais é representado por Q. Um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Então qualquer número como 3/5, 7, 2, 0, 9, 12, 1 é racional. Isso também inclui os números inteiros e os naturais, porque todo inteiro pode ser escrito como fração com denominador 1, por exemplo -4 igual 4/1. Uma forma prática de reconhecer racionais é pelos decimais. Todo decimal exato é racional, porque pode ser transformado em fração. Exemplo, 0,25 igual 25, 100 igual 1/4. E todo decimal periódico também é racional. Exemplo, 0,333 igual 1/3. A diferença é que decimal infinito não periódico, como o número π, não é racional, ele é irracional. Agora vamos às operações fundamentais em que, na adição e subtração de frações, você precisa de denominadores iguais. Se as frações já têm o mesmo denominador, soma ou subtrai os numeradores e mantém o denominador. Exemplo, 3, 7 mais 2, 7 igual 5, 7. Se os denominadores são diferentes, você tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores ou usa o produto cruzado. Exemplo, 1/6 mais 1/4. O MMC de 6 e 4 é 12. Então 1/6 igual 2, 12 e 1/4 igual 3, 12. Somando, dá 5 e 12. Na multiplicação de frações, é direto. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Exemplo, 3/5 vezes 10, 7 igual 30, 35 igual 6, 7. Aqui entra uma técnica essencial, simplificação antes de multiplicar. Você pode cortar fatores iguais entre numerador de uma fração e denominador da outra para não trabalhar com números grandes. Na divisão de frações, você multiplica pela inversa da segunda fração. Exemplo, 2/3 dividido por 5, 7 é igual a 2/3 vezes 7, 5, que dá 14, 15. Uma pegadinha é esquecer que divisão por fração é multiplicar pelo inverso. Agora, operações com sinais. Frações seguem regras dos inteiros. Na multiplicação e divisão, sinais iguais dão positivo e sinais diferentes dão negativo. Na soma e subtração, você resolve pelo denominador comum e soma com sinal no numerador. Outro ponto cobrado é a simplificação e a forma irredutível. Uma fração está na forma irredutível quando o numerador e o denominador não têm divisores comuns além de 1. Para simplificar, você divide numerador e denominador pelo MDC. Exemplo, 18/24 simplifica dividindo por 6, dá 3/4. Agora vamos para razões e proporções, que são aplicações diretas de racionais. Razão é uma comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Se eu digo que a razão entre A e B é A e B, estou comparando-a com B. Exemplo, se numa turma há 12 meninas e 8 meninos, a razão meninas para meninos é 12 e 8, que simplifica para 3, 2. Isso significa 3 meninas para cada 2 meninos. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então uma proporção tem a forma A, B igual C, D, com B e D diferentes de zero. A propriedade mais importante é a multiplicação cruzada. Se A B igual C, D, então A vezes D é igual a B vezes C. Em prova SA, isso é praticamente automático, porque resolve a maioria das questões de proporção. Exemplo simples, 3/5 igual x, 20. Fazendo o cruzamento, 3 vezes 20 é igual a 5 vezes x, então 60 igual 5x, logo x igual a 12. Agora, cuidado com unidades e interpretação. Razão exige que as grandezas sejam do mesmo tipo ou estejam compatibilizadas. Se comparar quilômetros com metros sem converter, erra. Então, quando o enunciado tiver unidades diferentes, primeiro transforme tudo para a mesma unidade, passando para grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra aumenta na mesma direção, mantendo uma razão constante. O modelo matemático é y igual kx, onde k é constante. Na prática de problemas, aparecem situações como preço e quantidade, distância e tempo a velocidade constante,
produção e tempo com mesma taxa, e assim por diante. Exemplo de direta. Se 4 cadernos custam R$ 28, quanto custam 7 cadernos, com preço unitário constante? A relação é direta porque mais cadernos significa mais custo. Montando, 4 7 igual 28 e x ou 4 está para 7 assim como 28 está para x. Fazendo cruzamento, 4x igual a 196, então x igual a 49. Outra forma é achar o preço unitário. 28,4 igual a R$ 7, então 7 cadernos custam 49. Agora, grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui, mantendo um produto constante. O modelo é y igual k em x. Situações típicas: número de trabalhadores e tempo para concluir uma tarefa, velocidade e tempo para percorrer a mesma distância, número de máquinas e tempo de produção, desde que o trabalho seja perfeitamente divisível e a produtividade por unidade se mantenha. Exemplo de inversa: uma obra é feita por 6 trabalhadores em 10 dias. Em quantos dias 15 trabalhadores fariam, mantendo o mesmo ritmo? Aqui, quanto mais trabalhadores, menos dias. Então é inversa. Trabalhadores vezes dias é constante. 6 vezes 10 é igual a 15 vezes x, então 60 igual 15x, logo x igual a 4 dias. Agora vamos ao ponto que mais derruba candidato: identificar se é direta ou inversa. A regra é perguntar: se uma grandeza aumentar, a outra tende a aumentar ou diminuir, mantendo a situação descrita. Se aumenta junto, é direta. Se uma aumenta e a outra diminui, é inversa. Outro cuidado é quando o problema mistura mais de duas grandezas, o que é comum na SA. Aí você pode usar regra de 3 composta. Por exemplo, produção depende de número de trabalhadores e do tempo, e pode depender também de horas por dia. Você analisa cada relação. Produção é diretamente proporcional a trabalhadores, diretamente proporcional ao tempo e diretamente proporcional às horas de trabalho por dia. A partir daí, monta a proporção composta. Para fechar, vamos fazer um resumo do que você precisa dominar para a ESA. Números racionais são frações A e B com A e B inteiros e B diferente de zero. Operações: soma e subtração com denominador comum, multiplicação numerador com numerador e denominador com denominador, divisão multiplicando pela inversa. Simplificação por MDC e cuidado com sinais. Razões são comparações por divisão. Proporções são igualdades de razões e resolvem com multiplicação cruzada. Grandezas diretamente proporcionais crescem ou diminuem juntas, mantendo razão constante. Grandezas inversamente proporcionais variam em sentidos opostos, mantendo produto constante. Se você treinar identificação de direta e inversa, você resolve uma parte enorme das questões de matemática básica da SA.